Boa noite, amigo. Igrejas católicas estiveram lotadas hoje, quarta-feira de cinzas, durante as missas celebradas na cidade. Olha, o advogado Stefan Prestes, filho do ex-juiz do trabalho, juiz aposentado, nosso amigo Sinésio Prestes, está terminando seu doutorado em Portugal, doutorado em Direito, e contou que um grupo chinês acabou comprando um empreendimento por 5 milhões de euros e alguns meses depois revendeu por 22. Os chineses, ingleses e franceses estão chegando cada vez mais. E esse empreendimento lá em Portugal teria sido oferecido a uma imobiliária de Londrina, que não achou interessante. Os chineses ganharam dinheiro. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite para todos. Um abraço para a Priscila Scandelai, que curtiu a nossa página no Facebook, e ela que é filha do empresário Otávio Scandelai, que semana passada esteve conosco aqui no programa Militão e Militão. Aproveite para ir na Hashimitsu. A Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora em 4 endereços. Loja principal no Jardim Bela Suíça, na Avenida JK, no aeroporto de Londrina, e a nova loja na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano. Hashimitsu, também aberto aos domingos. Outra dica boa, Gin-Gin. Que sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Gin-Gin Wok. Você concorre a um kit para deixar sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Está conosco aqui no programa Militão e Militão nesta quarta-feira o consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real. Boa noite, professor Joel, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Militão. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje o professor dá sequência à série Pensamento Empreendedor, a gestão da excelência. E o tema da noite é como definir o investimento em capital de giro. Não é brincadeira, não. Marcelo, Militão, várias empresas que visitamos, que conhecemos, no Brasil todo, tem uma necessidade de capital de giro maior do que o seu capital de giro. Isso faz com que elas estejam vivendo o que chamamos de efeito tesoura negativo. O efeito tesoura negativo é quando uma empresa tem uma necessidade de capital de giro maior do que o seu capital de giro. Por isso, esse tema é muito importante, valioso para todas as companhias e vamos abordá-lo esta noite. Professor Joel, então vamos lá. Como é que pode ser definido o capital de giro? O capital de giro representa os recursos necessários para você manter as suas atividades funcionando, para que você venda sem ter que captar recursos no mercado. Então, quando você tem capital de giro suficiente para as suas atividades, você tem uma reserva de caixa, você consegue financiar os seus clientes e consegue manter seus estoques pagos. E, Joel, qual é o primeiro passo para definir o investimento em capital de giro? O investimento em capital de giro é definido a partir do momento que você projeta o faturamento. Qual faturamento você pretende para 2015? Então, terá que fazer a projeção do faturamento e, na sequência, projetar os custos. Quais são os custos diretos relacionados com esse faturamento? E, professor Joel, presidente do Instituto Real, o que é considerado na definição de investimento, o que mais é considerado na definição do investimento em capital de giro? Militão, veja, na primeira etapa, o que fizemos? Projetamos as vendas anuais e os custos diretos relacionados com essas vendas anuais. Depois, o próximo passo, eu tenho que definir quanto de investimento eu quero ter na conta caixa, na conta clientes e na conta estoques. Quanto de investimento eu terei no caixa, quanto de investimento eu terei na conta clientes, que é o que representa as suas contas a receber, e quanto de investimento eu terei em estoque. Aí o segundo passo é o dimensionamento disso. Então vou calcular o giro de caixa, o giro da conta clientes e o giro de estoque.
E, Joel, o capital de giro deve ser sempre aplicado no caixa, no financiamento de clientes e em estoques? Sim, Marcelo, porque em alguns casos as companhias fazem uma captação de recursos e com propósito a título de capital de giro, mas usam esse recurso de uma outra forma, para pagamento de empréstimos, para pagamento de outros custos que não têm uma correlação direta com o capital de giro. E isso gera um problema para a empresa já no médio prazo. O capital de giro, normalmente, professor Joel, é financiado com recursos de curto e a longo prazo. O que é que o professor Joel recomenda? Militão, o capital de giro deveria ser sempre financiado com recursos de longo prazo. Por que de longo prazo e não de curto prazo? Porque você tem um ciclo operacional que você deverá vencer antes de começar a pagar qualquer conta. Se você pega um capital de giro, o primeiro vencimento da parcela é com 30 dias, você não cumpriu ainda o ciclo operacional e já tem que começar a pagar. Logo, você vai pagar esse capital de giro com o próprio capital de giro, porque não deu tempo ainda de produzir resultados para pagar a primeira parcela. Por isso a recomendação no mundo todo, não é aqui na nossa cidade, não é só no Brasil, no mundo todo, o capital de giro deve vir de uma fonte de longo prazo e não de curto prazo. E, Joel, a maioria dos executivos possuem profundos conhecimentos de capital de giro? Não possuem. Por quê? Porque o capital de giro envolve uma série de cálculos, uma série de análises e normalmente a literatura brasileira não ensina passo a passo como definir o valor do investimento em capital de giro. Então, se eu não tenho uma literatura brasileira que ofereça essa instrução, esse conhecimento, logo eu tenho executivos que possuem um conhecimento razoável sobre capital de giro, mas não possuem conhecimento profundo. E vejam, isso não acontece só numa pequena empresa. Acontece numa pequena, numa média e numa grande companhia. É possível, sim. E, professor, qual é a razão para esse desconhecimento de cálculo de capital de giro? O número de variáveis envolvidas no cálculo, as implicações, como elas estão interrelacionadas. São muitas variáveis que influenciam. O capital de giro deveria ser profundamente estudado pelo empreendedor e por todos os seus executivos. Porque a área de vendas influencia no capital de giro, sim. Os recebimentos influenciam também. O prazo concedido para os clientes também. O modelo de gestão dos gastos fixos também. Agora, como interrelacionar tudo isso e definir o montante necessário de capital de giro, seguindo ainda, acompanhando ainda a volatilidade, ou seja, a sazonalidade, seja positiva ou negativa, do seu negócio. Então veja que a quantidade de variáveis de influência faz com que poucos dominem esse assunto. E, Joel, pode acontecer de uma empresa fazer uma captação de capital de giro sem saber a dimensão correta da sua necessidade? Isso acontece na prática. Exemplo, a companhia fatura 1 milhão e fez uma captação de R$1 milhão. Ela passa a entender, não, agora eu tenho recurso suficiente para suprir a minha necessidade de capital de giro. Mas imagine que você trabalha com prazo médio de 30, 60 e 90 para os seus clientes, que você precise ter, no mínimo, 30 dias de investimento no seu caixa e que você tenha a necessidade de ter 90 dias de estoque. Esse capital de giro não vai ser suficiente. Ele vai remediar a situação. E é por isso, Marcelo, Militão, que muitos empresários, na sequência, já perguntam, mas eu fiz uma captação de 1 milhão a 90 dias e agora onde está o recurso? Não consigo mais enxergá-lo dentro da empresa. É porque você não dimensionou corretamente a sua necessidade de capital de giro. Professor Joel, como aluno que você é da prestigiada, já foi e é, Universidade Columbia de Nova York, poderia nos dizer como é que os americanos analisam o capital de giro? Os americanos, como sabemos, são práticos e objetivos. Primeiro, além de dominarem os cálculos de capital de giro impecavelmente,
Eles analisam o capital de giro pelo número de dias de capital de giro investido na companhia. Quantos dias de faturamento você tem investido na sua companhia na forma de capital de giro? Então imagine que você tem um faturamento anual e a partir disso você vai calcular quantos dias de faturamento você tem investido dentro da sua companhia. E qual é a regra? Quanto menos dias de capital de giro investido na sua empresa, melhor. Não é quanto mais capital de giro, melhor. Não. Quanto menos capital de giro investido, aí sim você tem uma companhia que sabe otimizar os recursos. Por que isso? Porque menos capital investido faz com que você tenha maior retorno sobre o investimento. E existem indicadores que demonstram o capital de giro, Joel, por segmento de negócio? Existem pesquisas internacionais que deixam claro quanto cada segmento de negócio deve ter investido de capital de giro, quantos dias para conta caixa, para conta clientes, para estoque deverá ter de capital de giro. Inclusive, temos sites que indicam isso, que você pode buscar benchmark para a sua companhia, para saber se você tem ou não dias de capital de giro suficiente para o seu negócio e comparar isso com empresas do mesmo ramo. E, professor Joel, no Instituto Real vocês ministram aulas de capital de giro, não é isso? Nós temos um curso que é a gestão estratégica do capital de giro e nesse curso ensinamos passo a passo como você pode dimensionar o capital de giro para o seu negócio. Com aulas práticas, você vai ter aulas teóricas e uma quantidade muito grande de aulas práticas sobre capital de giro. Já voltamos com o programa Militão e Militão e o consultor Joel de Souza. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontaine Blanc. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. Te espero de portas abertas pra te ver feliz todo dia. Aqui a magia é certa e a sua alegria é a nossa mania. Aqui tem de tudo, onde é mais fácil comprar. Perto de tudo, este é o seu lugar. Shopping Quintino, cada dia mais você. Que sua sorte está preparando para você. Participe da promoção Mais Sabor, Mais Sorte da Gingin Wok. Você concorre a um kit para deixar sua casa do jeito que você sempre quis e a mais de 60 máquinas de café expresso. Peça uma refeição, mais bebidas, sobremesa e participe. Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br. Fone 3327-6751. Quadra Construtora apresenta Morar na Palhano é tudo de bom. Melhor ainda se for no Fontaine Blanc. 3 suítes, 3 vagas na garagem, varanda gourmet e lazer completo. Quadra, quem compara, compra. De volta com o programa Militão e Militão. Olha, a Zona Norte está ganhando mais um shopping, né? Esse aí voltado para lojas de pequeno porte, nos padrões ali do camelódromo, né? O comércio popular. Vamos ver se vai dar certo. Não é uma época assim fenomenal para esse tipo de coisa, né? Esse tipo de empreendimento ser realizado, né? Se eu não me engano, chama Shopping Norte, uma coisa assim. Mas parabéns aos empresários que estão apostando aí na cidade. Enquanto todo mundo está se recolhendo, eles estão investindo, né? Muito bem, preste atenção nesse recado do pessoal da Arte Brinde.
Há 18 anos, atendendo com qualidade e rapidez, a Arte Brinde inova com uniformes profissionais, camisetas polo e tradicional, camisas com padrão grife e uniformes de fábrica. Além, é claro, de uma linha completa de brindes. Faça uma visita e confira as novidades. Você vai se surpreender. www.artebrinde.com.br, fone 3327-6751. Voltamos a conversar com o consultor Joel de Souza, presidente do Instituto Real, que hoje fala da continuidade à série Pensamento Empreendedor, a Gestão da Excelência, com o tema Como definir o investimento em capital de giro. Joel, sempre que as vendas aumentam, aumenta também a necessidade de capital de giro? Marcelo, como dissemos, o primeiro passo na definição do capital de giro é a projeção das vendas. Ou seja, toda vez que a sua venda aumenta, imediatamente aumenta a necessidade de capital de giro. Por quê? Eu precisarei de mais estoques. Estoques estão relacionados com capital de giro? Sim. Eu precisarei financiar mais clientes, porque vou vender a prazo num volume maior. Isso afeta o capital de giro? Claro. Então, toda vez que a venda aumenta, você tem um aumento de vendas, terá também um aumento na necessidade de capital de giro. E, Joel, qual é a correlação entre um efeito tesoura negativo e o capital de giro? Para você entender, imagine que você tenha uma necessidade de capital de giro de R$1 milhão. E você tem de capital de giro próprio R$600 mil. Então faltam para a sua companhia de capital de giro R$400 mil. Se você vive uma situação como essa, isso significa que você tem um efeito tesoura negativo, porque a sua necessidade de capital de giro é de R$1 milhão e você tem apenas R$600 mil. Então é uma necessidade maior do que o seu capital de giro. Nesses casos, nós temos um efeito tesoura negativo. Semana que vem, você dá continuidade a essa série, né, João? Com certeza teremos mais um tema de gestão importante que possa ajudá-lo no dia a dia da sua companhia. Vamos falar um pouco agora do mercado, das coisas que estão acontecendo no país e na região. João, qual que é o papel estratégico das fusões, especialmente aqui, para essas empresas brasileiras que estão enfrentando esse período de crise? Se eu não consigo competir sozinho, se eu estou percebendo que as finanças da minha companhia estão ficando fragilizadas, estou perdendo a minha posição no mercado, outros competidores estão tomando posse do meu market share, significa que é o momento de pensar ou numa venda ou numa fusão com uma outra companhia, com outro player, com outro competidor no mercado. Antes que eu chegue numa situação em que o meu negócio não tenha mais valor para o mercado. Eu tenho que aproveitar os sinais iniciais e tomar uma decisão. Ou vou fazer uma operação estruturada para fortalecer o meu negócio, ou começo a pensar numa fusão ou numa venda. Por isso que essas decisões, elas são decisões estratégicas, porque elas definirão o futuro do seu negócio. E para que os empresários que estão nos ouvindo tenham uma ideia melhor, é o caso de muitas empresas brasileiras nesse momento, João? Muitas empresas em 2015, 2016 principalmente, ou serão vendidas ou passarão por processos de fusão. Então, pense nisso, avalie o seu posicionamento no mercado e veja também o quanto você conseguiria pedir pelo seu negócio. Lembrando que no Instituto Real somos especialistas em fusões e aquisições. Trouxemos esse know-how da Universidade de Nova York, da Universidade de Colômbia, com vários professores que fazem isso na prática e também fazemos isso aqui na prática com muito sucesso. Contem conosco. Joel, como será o cenário econômico no segundo semestre de 2015? Temos no primeiro semestre um resgate do índice de confiança. Temos Joaquim Levy indo até os investidores institucionais, investidores estrangeiros, se posicionando, falando dos planos e
tentando assegurar que as coisas vão realmente melhorar. Só que essa melhora não vai acontecer imediatamente. Então temos um cenário para alguns segmentos no primeiro semestre, que é um cenário difícil, que requer uma gestão ainda mais intensa, um controle maior dos gastos, e aí sim, no segundo semestre, várias medidas já terão sido colocadas, e aí o índice de confiança será retomado e teremos um cenário micro e macroeconômico melhor do que o primeiro semestre. Mas nesse caso, aumentar o controle de gastos, é necessariamente cortar, inclusive, investimentos? Sim, os investimentos eles precisam ser bem pensados. Por quê? Se eu faço investimento, e principalmente os investimentos financiados, eu aumento automaticamente meu gasto fixo. Aumentando meu gasto fixo, eu gero uma obrigatoriedade de faturamento. Por quê? Tenho que faturar para cobrir aqueles gastos que existem com faturamento e sem faturamento. Por isso são gastos fixos. Nesse caso, eu posso aumentar desnecessariamente o risco do meu negócio. Por isso que os investimentos, num momento como esse, são revistos, são adiados, são melhor planejados. Só vou voltar no ministro, no Joaquim Levy. Você então está gostando da forma como ele tem se posicionado junto aos investidores? Existe um ditado que diz assim, pior seria se pior fosse. Então, nós vínhamos numa situação pior sem Joaquim Levy. Agora temos Joaquim Levy se esforçando para trazer uma perspectiva econômica melhor para o país. Então, por isso que entendemos que é positivo, porque o cenário anterior era ainda pior. O mapa não é o território. Joel, o que significa essa expressão para os empresários? Significa que o Walmart, uma companhia gigante, começou as suas operações num lugar chamado Bentonville, com aproximadamente 2.000 habitantes, um pouco mais que isso, e dominou o planeta no seu segmento. Não importa onde você iniciou o seu negócio, o que importa é o tamanho da sua mente, é o tamanho das suas ideias, é a força das suas estratégias, da organização, do modelo de gestão que pode levar você a mercados muito maiores. Não importa onde você começou o seu negócio, o que importa é até onde você vai levar o seu negócio. Só para lembrar, o Walmart foi fundado pelo Buffett, Warren Buffett, não? Não, foi uma família tradicional dos Estados Unidos, mas depois o Warren Buffett comprou ações dessa companhia. Mas ela foi fundada por uma família Walton, lá nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, como anda a recuperação econômica no ZEUA? Então veja que, assim como o Brasil enfrenta um momento que requer uma recuperação, depois de 2008, os Estados Unidos passou por severas dificuldades e vem se reposicionando numa velocidade acima da expectativa de muitos economistas. Então, é possível recuperar uma nação? É possível recuperá-la economicamente, sim, desde que todos ajam com o mesmo propósito, que é o que aconteceu lá. Os habitantes dos Estados Unidos, eles contribuíram para isso, o governo contribuiu para isso, e aí já estão vivendo quase que fora da crise que aconteceu poucos anos antes. Seguro-desemprego, Joel, falando do Brasil agora, lógico, com a alteração da lei, o que isso vai também alterar o turnover nas empresas? Antes, o trabalhador tinha a certeza de que com 6 meses ele já poderia pleitear o seguro-desemprego. Isso, infelizmente, estimulava com que alguns pedissem suas contas por qualquer motivo, qualquer razão. Agora, esses, especificamente, vão pensar 2 vezes, porque são 18 meses. Automaticamente, se você pedir suas contas por qualquer razão, antes de 18 meses, ficará sem o valor do seguro-desemprego. Então, isso aumenta a responsabilidade do colaborador, dos empregados, diante dos seus trabalhos, diante das empresas que os empregaram. Isso é importante,
porque no Brasil o turnover, ou seja, o entra e sai de colaboradores, tem prejudicado bastante a performance das companhias. Então essa é uma medida difícil, sim, para muitos será entendido dessa forma, mas também tem esse outro aspecto que traz mais responsabilidade aos colaboradores. Eu lembro até uma propaganda da Plaenge, que parece um mestre de obra, se não me engano, 30 e poucos anos que ele está lá. Isso é uma raridade nas companhias de hoje, né, João? É muito raro, principalmente na geração do milênio. São pessoas que querem um resultado muito rápido, não querem se sacrificar para alcançar esses resultados e quando entendem que esse resultado demorará um pouco mais para vir, pedem as contas e já vão tentando um novo emprego, um novo trabalho. Um minutinho, Joel. O que vem pela frente no Instituto Real? O Instituto Real continua reforçando seu portfólio. No mês de abril, que é o mês de aniversário do Instituto Real, vamos lançar um novo portfólio de serviços. Agora temos consultoria e participações, porque temos participações em alguns negócios importantes. Não mais apenas consultoria, mas também faremos aquisições de participações em algumas empresas, em alguns negócios. Obrigado, Joel de Souza. Grande abraço. Obrigado, uma boa noite. Boa noite para todos.